Olá, alunos, aqui é o professor Drake. Essa aula é sobre globalização, regionalização, diversidade e população mundial e a atual situação social do mundo diante do Covid-19. A disciplina é a geografia, a melhor do mundo. Então, esse é o nosso lindo planeta, né? Onde vários outros planetas que nós temos no nosso lindo e belíssimo universo, que também tem várias outras formas de vida. Né? Não podemos ser ignorantes e achar que somos os únicos felizes nesse imenso universo a ganhar um planeta com vida e estamos destruindo ele. Não somos os únicos. Provavelmente tem outros planetas aí que também têm vida e diferente da nossa. Ou semelhante, né? Por que não? Nós temos mais de 15 mil possibilidades. 15 mil não, 15 milhões de possibilidades em relação ao nosso lindo e pequeno universo. Aqui nós temos o conceito de globalização. Como a gente pode perceber nas duas imagens azuis ali de cima, as conexões das pessoas é uma rede. Essa rede ela pode ser invisível ou não. Né? Por exemplo, a rede de ruas, né? As ruas elas estão interligadas e elas fazem conexão dos transportes das pessoas em relação ao ambiente. E esse conceito está bem relacionado a um fenômeno, um acontecimento do modelo econômico capitalista, né? Esse modelo econômico que a gente está vendo atualmente, que é o modelo do consumo, o modelo do dinheiro, o modelo que alguém ganha mais e alguém ganha menos, porque nós temos aí a ideia do patrão e do funcionário, né? Consiste na mundialização do espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele espaço que a gente vive. Espaço geográfico é o espaço que a gente mora, né? Aquele que é construído pelo ser humano. O espaço natural é feito pela natureza. Né? Mundialização é quando a gente se torna mais mundial, como por exemplo a língua inglesa e como por exemplo a moeda dólar. Eles são exemplos de mundialização de moeda e de idioma. Claro, nós temos outros fatores também, alimento, né? Nós temos aí um alimento que é consumido no mundo todo, arroz, leite, né? Uma bebida, água, também usada pelo mundo todo, ou ainda também a Coca-Cola, é uma empresa multinacional. Nesse caso, a globalização ela faz uma ligação. Nesse caso, interligação econômica, ela liga vários pontos no mundo economicamente, por troca de produtos e tudo mais. Por meio de política, essa política está relacionada a como governar um espaço, um ambiente e a comunicação com outros espaços e ambientes. Aqui a gente pode entender que políticas de oposição, elas podem ou não se comunicar, né? O interessante é você entender que algumas pessoas vão respeitar a ideia do outro. E outras pessoas, no sentido nação, cidade, estado, não vai querer respeitar essa política e não vai querer fazer parcerias econômicas, por exemplo. A globalização ela também está no social, como por exemplo você utilizar uma certa maneira de viver em harmonia com um grupo específico, ou como as favelas do mundo têm uma semelhança. Se você parar para analisar, as favelas do mundo elas são semelhantes em áreas ocupadas de uma maneira irregular, o saneamento básico é inexistente, o acesso à luz é precário, né? Geralmente são regiões perigosas, com alta criminalidade e por aí vai. Isso também é globalizado, porque você vê 3, 4 tipos de favelas no mundo todo e elas são semelhantes. A globalização também pode estar relacionada ao aspecto cultural, quando você consegue trazer uma cultura de um lado para o outro. Por exemplo, nós brasileiros temos a cultura do Natal, num período que a gente está no verão, só que a gente tem nosso Papai Noel com roupa de inverno, certo? Ou a nossa globalização está bem relacionada à religião que veio para nós da Europa, né? Que nasceu no Oriente Médio. Você tem o cristianismo, que ela é um produto, não deixando de ser um produto, é um produto cultural. O seu idioma, português, né? Falamos português do Brasil. Então nós também temos aí um aspecto dessa globalização. E, para finalizar, âmbito planetário. Ou seja, tudo está conectado.
um ou outro, seja lá uma escala de 1 por 100, 1 por 1000, 1 por 10 mil, um ou outro conhece alguma coisa que você conhece. E aí vocês ficariam espantados em saber, que massa, que legal, ele sabe alguma coisa que eu conheço. E isso é mundialização, isso é globalização. Aqui nós temos 4 conceitos da globalização que fazem ideia do que nós temos hoje no mundo, que é a informação, as tecnologias, a comunicação e a ciência. Esses 4 pilares trazem a globalização para nós. A informação, seja por onde for, ela traz para nós formas positivas ou negativas de descobrir alguma coisa. Inclusive, na mesma época de 2020, vivemos o período do fake news. Não que isso não existisse antes. As tecnologias são ferramentas técnicas e meios para solucionar problemas. Por exemplo, a evolução do lápis. Antes, riscar na parede com tinta e sangue, né, como se fosse tinta. E hoje você tem aí uma forma diferente de escrever, que são os teclados do seu computador. Aí nós temos também que lembrar do lápis, da caneta, do pincel e tudo mais. A comunicação pode ser verbal e não verbal. A língua de sinais, por exemplo, é uma ideia de comunicação. A comunicação ela pode ser em qualquer idioma. A comunicação pode ser por meio de símbolos, como o sinal da placa de pare. Né? Você obedece uma placa, porque você sabe que ela comunica com você. Ou o sinal vermelho, que também vai te dar um recado para parar. E isso está relacionado à ciência, né? A ciência não é o senso comum, aquilo que eu acho. A ciência ela tem base científica, você estuda para saber se aquilo realmente é verdade. Você estuda, você confirma em fatos, você faz análise, você registra a tabela, você faz contagem, você deixa registrado e você prova e comprova que aquilo realmente existe, funciona, ou não existe, ou não funciona, porque você estudou um produto. Né? No que vocês estão vendo aí são os satélites, uma forma de tecnologia muito evoluída. Nós temos aí, claro, muitas melhores existem e existirão, só que essas aí vocês estão vendo é uma forma muito peculiar de uma tecnologia que nos traz informação, né, comunicação, e está relacionada a muita ciência para fazer um desse, não é verdade? A globalização você tem de várias maneiras. Essa imagem vocês já viram. O professor está mostrando para vocês de novo. Vocês estão vendo aí várias formas do que seria globalização no espaço mundial. Tudo isso acontece no mundo, tudo isso aí você tem no mundo, com exceção da imagem do meio, né? Esta imagem aqui, do robozinho de Marte. As demais imagens estão mostrando lá na parte superior, aqui em cima e aqui embaixo, marcas famosas. Aqui nós temos uma linha de produção de calçados, uma empresa calçadista. Aqui pescadores. Aqui você tem um povo indígena das ilhas oceânicas, na região próxima à Austrália. Aqui você tem uma representação gráfica de 2 guardas revistando, melhor dizendo, um negro. Aqui você tem a capoeira, jogo luta-jogo. Um gato se espreguiçando, marcando seu território. Aqui você tem a evolução do trabalho e a evolução do ser humano em relação quem é ele hoje na sociedade. Ele não é nada, né? De fato, o ser humano hoje não é nada. O que nós sabemos do ser humano hoje é que ele é mais nada menos que um cadáver antes de morrer, certo? Diversidade, você tem uma gama de diversidade. Lá na parte superior esquerda você tem as diversidades religiosas e os cultos e formas de fé. No meio você tem acessibilidade de grupos de minoria. E na lateral aqui do canto direito, vocês têm crianças representando o território brasileiro. A diversidade é aquilo que é diverso, aquilo que é variado, aquilo que é diferente, é opositor, tem plural, tem um grupo plural. E você tem várias formas de ver essa diversidade. Ela geralmente é heterogênea, ela vai trazer várias características de várias coisas. Ela pode ser cultural, ela pode ser biológica, ela pode ser étnica, ela pode ser linguística e por aí vai. Por exemplo, diversidade cultural, a cultura baiana e a cultura gaúcha. Diversidade biológica, vocês poderiam ter, por exemplo, tipos de felinos, gato, tigre e leão.
A étnica, você poderia ter os grupos étnicos europeus, portugueses, espanhóis, franceses. Linguística, você pode ter variações de línguas, sotaques, por exemplo, também entraria, gírias, ou línguas derivadas de um outro idioma, por exemplo, o latim, né, que você vai ter o italiano, o português, o espanhol, o galego, né, e por aí vai. Cultura. A cultura é muito bom. Cultura está relacionada a um complexo, né, de várias coisas, de conhecimento, de arte, de crença, de leis, de moral, né, aquilo que a gente julga que é correto, né, diante de um momento, porque o moral pode mudar, o ético não muda, né? Costumes, hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, mas também fora da família, né, em um ambiente social mais aberto. O que você está vendo de cultura hoje aí? Boi Bumbá, lá a Festa de Parintins, as baianas e ali embaixo os gaúchos. Como eu dei um exemplo anterior, estou trazendo esse exemplo agora. Diversidade étnica cultural. Aqui, outra imagem de um povo indígena de Papua Nova Guiné. Essas imagens são de um fotógrafo alemão que viajou povos nativos do mundo todo. Eu esqueci o nome dele, mas vale a pena conferir. Se colocar fotos de povos nativos no Google, ele vai trazer várias dessas para vocês. Aqui você vê 3 diversidades de 3 mulheres belíssimas, de regiões diferentes do planeta. E elas são semelhantes, que isso é bem importante deixar destacado. Aqui na parte lateral você tem a intolerância e o preconceito, a discriminação religiosa, ou por algum outro motivo, étnica ou racial, que existe muito. Isso infelizmente faz parte da cultura. Temos que apagar isso da cultura, né? O preconceito, a discriminação e o racismo e tudo mais. Regionalização. Nós vamos entender que regionalização é dividir ou agrupar por características semelhantes. Por exemplo, separar as cores quentes e cores frias, né? Azul, verde e roxo, cor fria, e vermelho, laranja e amarelo, cor quente. Ou ainda regionalizar por outros aspectos. Até ali ficou um pouquinho de erro, ó, né? O professor não colocou maiúsculo nem acento, mas por favor ignore. Ordem natural é quando eu divido um espaço por características naturais. Ou ordem histórico-cultural, quando eu divido um espaço por características históricas, econômicas e culturais. O professor trouxe um exemplo aqui de regionalização do mundo. O que vocês estão vendo aqui as cidades no mundo que são mais populosas, mas não são capitais. Por exemplo, quando você vê o mapinha do Brasil pintado, é porque a capital do Brasil é Brasília, mas a cidade mais populosa é São Paulo. Quando você vê aqui a região dos Estados Unidos pintada, é porque você sabe que Nova York é mais populoso que Washington DC. E por aí vai, tá? Outra forma aqui de regionalizar o Brasil, você está vendo que são várias maneiras. A gente pode dividir o Brasil de forma pelo IBGE, 5 regiões. Técnico, científica e informacional, TCI, em 4 regiões. E geoeconômica, 3 regiões. O que é levado em consideração são vários fatores. A natureza, a integração econômica, o espaço natural econômico. Esse mapa mostra a regionalização do mundo por uma outra maneira. Vocês estão vendo aí o mundo regionalizado por um critério geoeconômico. É levado em consideração o espaço natural e é levado em consideração a economia desses espaços. E esses círculos que vocês estão vendo, contornos, melhor dizendo, azul, ao redor de alguns continentes, são contornos que fazem referência a uma área de integração econômica. Ou seja, essa estrelinha próximo ao Canadá e Estados Unidos, né, o asterisco, melhor dizendo, faz uma influência econômica em toda a América. A Europa, né, ela faz uma relação econômica com a África. O Japão, e claro, podemos colocar um pouco a China, com certeza. A China é um grande país aí, com uma economia que supera a dos Estados Unidos. Né? Isso não é dito, mas é evidente, a gente sabe que a China é poderosa. Japão e China influencia também toda a região da Oceania. Mas claro, e da Ásia. O que nós temos que entender é que essas regiões que não estão vinculadas a nada, não significa que elas não fazem parte da economia. Elas podem fazer tanto parte da economia aqui do Japão, China, ou da economia da Europa, certo?
Região da Amurel. Não sei se dá para ver direito, né? Mas a nossa região da Amurel está sendo citada bastante aí na época do coronavírus. E aqui nós temos algumas cidades que fazem parte da região da Amurel, como por exemplo Laguna, né? Que leva o nome, Associação dos Municípios da Região de Laguna. Jaguaruna aqui embaixo, Sangão, 3 de Maio, Pedras Grandes, Tubarão, Capivari de Baixo, Pescaria Brava, Gravatal, São Ludgero, Braço do Norte, Grão-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Martinho, Armazém, Imaruí e Imbituba. Essa é a região de Amurel. Ali estávamos falando sobre regionalização, tá? O mundo conectado, essa imagem vocês já viram, então o mundo está conectado, estou aqui eu, sentadinho na minha cadeira, conversando com vocês, de uma maneira indireta, com certeza. Diversidade e acessibilidade, vocês já viram, o professor está trazendo de volta para vocês, porque é muito importante vocês entenderem esse assunto, que é sobre a acessibilidade das pessoas que têm deficiência, né, algum tipo de deficiência. Esses símbolos que vocês estão vendo é muito importante vocês conhecer, é muito importante vocês respeitar, é muito importante vocês saberem que eles existem para dar acesso às pessoas que têm alguma necessidade especial, certo? Bom, ok, aqui nós temos um gráfico relacionado à demografia, à população. São gráficos bem interessantes de análise, vocês vão receber ele lá no seu Google Sala de Aula e também via WhatsApp. O que nós vamos ver agora aqui são gráficos um pouquinho já passados, né, de 2018 para trás, mas são úteis para fazer uma análise, tá? O que nós vamos entender aqui? Que aqui nós temos menos braços fortes no século XXI. O número de filhos por casal diminui rapidamente. Para a maioria dos economistas, isso representa um alerta para o futuro. Vejamos por quê. A taxa de fecundidade total. A taxa de fecundidade é a relação da mulher em relação a ter filhos, tá? O que nós vamos entender aqui é os gráficos em relação ao Brasil, China, Coreia do Sul laranja, Portugal amarelo, Estados Unidos e Japão. E você vai entender que de 1970 para 2010, o número de filhos diminui, né? Quase 6 filhos, 5,8, 4,4 filhos. Né? Não é para você entender que nasce 4 filhos e meio, não. Ora nasce 5, ora nasce 4, né? Porque é um número bem mais próximo do meio. E aqui o 5,8 é que nasce quase 6 filhos, e embora algumas mulheres devem ter 5. Aqui 2,9. Em 1990, por exemplo, no meu caso, minha mãe teve 3 filhos. Né? Uma de 89, 92 e outra de 95. 3 filhos. Em 2000, os casais geralmente têm 2 ou menos que isso. Em 2010, 1 filho ou 2 no máximo. As pessoas querem ter menos filhos, né? As pessoas não, né? As mulheres, né? As mulheres, elas são donas do seu próprio corpo. Elas decidem também por si. Nesse gráfico podemos perceber que em 1955, de 1.000 crianças, 203 morriam ou nasciam mortas. Né? Em 95, de 1.000 crianças nascidas, 47 nasciam mortas ou morriam. Então, a taxa de mortalidade infantil diminui. As crianças pós-parto, né, as mulheres, melhor dizendo, as mulheres pós-parto e as crianças assim que nasciam, elas conseguiam viver. Né? Você vê a evolução da medicina. A medicina melhorou bastante. Traz benefícios às crianças, traz benefícios à mãe, à gestante. Traz benefícios aí caso a criança nasça com alguma morbidade, nasça com alguma deficiência, nasça com algum probleminha que dê para resolver, né, ainda logo no início, né, pós-nascimento. Expectativa de vida é um assunto importantíssimo, que é o quanto que uma pessoa dura. Né? Expectativa de vida é quanto que você vai viver. A média do brasileiro ela já está um pouquinho maior que 75 anos. Tá? Ela chega a ter a 76,1 um mês, mas é ótimo, já aumentou, né? Aqui nesse gráfico você vai entender que Santa Catarina é o estado brasileiro que as pessoas mais duram, 79,1 anos. 79 anos e um mês. Para mais ou para menos, né? Maranhão, nesse ponto de cá, você vai ver que as pessoas duram menos. Elas chegam até 70 anos,6.
né? Várias características são levadas em consideração para saber por que a pessoa dura mais e por que a pessoa dura menos, né? Isso está relacionado à alimentação, ao cuidado da saúde, evitar sal, bebidas, drogas, narcóticos e todos os problemas que fazem mal ao seu organismo, né? É muito importante que você tenha um cuidado do seu corpo, fazer as atividades físicas, evitar se estressar e tudo mais, né? Ficar numa vibe mais tranquila, né? Então, a expectativa de vida seria isso, é o quanto que o ser humano dura, tá? Por exemplo, o Japão é estupendo, né? Tem japonês lá que chega a 115 anos de idade, mas claro, a taxa de expectativa de vida deles lá chega a 85, é variante, tá? Aqui eu tenho, ao longo dos anos, o brasileiro aumentou sua expectativa de vida. Agora imagina comigo, em 1940, os homens e as mulheres duravam um pouco mais que 40 anos de idade. E hoje eles passam de 70 anos de vida. Entenda que em 1940, homens e mulheres tinham uma expectativa de vida próxima aos 50 anos de idade. Isso é muito interessante de se entender, que em 1940, você ter 40 anos de idade, você já estava beirando a morte. Você já estava com o pé literalmente a morrer. E em 2000, você já vê que a taxa de expectativa de vida aumentou, né? De 42 anos vai para 66. De 48 anos para as mulheres, vai de 73 anos para mulheres. Aqui é a diferença entre os sexos, né? Em 2014 é uma variação de 7 anos e 2 meses para homens e mulheres. Estamos em 2020, né? Esse gráfico provavelmente aumentou, está melhor, tá mais característico. E aqui é o quanto que variou de um ano para o outro, né? De 1940 a 2014, o homem ganhou 29 anos de vida e a mulher ganhou 28,7 anos de vida. O homem ganhou um ano a mais. Claro, os homens hoje estão se cuidando mais, né? Mas ainda assim as mulheres duram mais. Elas frequentam mais ao médico, né? Elas vão mais ao médico, se cuidam mais, fazem mais exames e etc. Esse é divertido. É uma chart bem gostosa de ler, porque... vamos lá. Se você fazer uma voz infantil fica mais divertido, o professor não vai fazer, tá? Mas ali tá pra fazer com vozinha infantil. O professor vai pular essa parte. Pois eu tenho um carrinho e você não. E pra que um carrinho se eu tenho um tanquinho? Eu tenho um aviãozinho. E aí o cientista grita lá na rua, né? A Guerra Fria. Pois eu tenho um foguetinho espacial. E nós vamos entender que essa sátira que vocês estão vendo, muito divertida, está sendo uma alusão à nova ordem mundial, que foi um conflito que existiu entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? A região da Rússia e alguns países, em uma corrida espacial, para ver quem chegava primeiro à Lua, quem mandava o primeiro espaço, o homem à Lua, quem criava mais objetos tecnológicos. Para quem não sabe, nesse período da nova ordem mundial, Guerra Fria, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, muitas coisas que nós temos hoje foi fruto dessas guerras, né? Por exemplo, micro-ondas, remédios, pílulas, né? Remédios para você levar consigo, barra de chocolate, barra de cereal, leite em pó. São produtos que foram criados nesses períodos para ajudar as pessoas, né, que iam para a guerra, ou ajudar as pessoas que estavam em meio à guerra, né? E é bem interessante saber que esses produtos servem para nós até hoje, são úteis para nós até hoje. Não podemos esquecer de uns grandes produtos aí usados para nós, que é a internet. A internet ela foi criada no período da nova ordem mundial e, claro, né, existiam já registros de que a internet já estava sendo inventada um pouco antes, mas não muito eficaz. O GPS foi inventado nesse período também, certo? É só uma característica para você entender que a nova ordem mundial ela só trouxe benefícios para nós, e embora saibamos que ela é capitalista, ou atualmente ela traz benefícios geralmente para quem é rico e é dono de um comércio, né? Quem trabalha para esse comerciante, infelizmente, vai ganhar menos que o patrão. Não que deveria ser o contrário, mas valorizar o funcionário que trabalha bastante, né? Enfim, isso aí fica para outra próxima aula, tá?
Aqui nós temos um assunto bem bacana. O professor vai ler para vocês. E vamos lá. Turma, entendendo que estamos todos conectados em uma grande rede invisível e que passa por fios e ondas em nossa cabeça, como sabemos que a globalização, a internet, os meios de transporte, né, todos os tipos de transporte, as diversas formas de comunicações estão todas interligadas? Como é que a gente sabe disso? E como podemos relacionar tudo isso com o aumento de casos de pessoas contaminadas com o coronavírus, SARS-CoV-19 ou Covid-19 no mundo? Para responder essas duas questões é simples. Pense. Por que o vírus se espalhou tão rápido no mundo? Né? Quais foram os meios que levaram esse vírus para cima e para baixo? Globalização? Você vai ter que pensar e me responder, tá? Obrigado. O professor agradece de coração. Beijo na alma.